Avaliar um campeonato de ioiô e definir quem é o melhor não é uma tarefa simples, já que existem vários e vários critérios. Então, o objetivo desse vídeo é entender estes critérios um por um. Só lembrando que estes são os critérios atuais de 2019, então se você está vendo esse vídeo em 2050, é bem provável que as regras já tenham mudado. Antes de começarmos, vale destacar que um campeonato de ioiô é só uma forma de tentar definir quem é o melhor. Mas o que realmente acontece é que o jogador que vence um campeonato é simplesmente aquele que fez a melhor apresentação durante 2 ou 3 minutos. Sim, às vezes o melhor jogador, e a definição de melhor aqui é muito subjetiva, vence de fato o campeonato, mas isso nem sempre acontece. Além disso, o ioiô sem dúvidas vai muito, mas muito além de apenas campeonatos. Alguns jogadores têm manobras sensacionais e nem por isso conseguem boas classificações nesses tais campeonatos. Contudo, os campeonatos são sim importantes para a comunidade do ioiô, por reunirem muita gente e também por incentivarem a prática e a continuidade do esporte. Vamos então começar com os critérios e o primeiro deles é o Technical Execution, que é o mais complexo de entender. Esse critério vale 60 dos 100 pontos possíveis e nele se utilizam os tais clickers. É bem controverso esse critério e ele está diretamente relacionado com a dificuldade das manobras executadas pelo jogador e o número de acertos. Basicamente, cada elemento de interação entre o ioiô e a corda que o jogador acerta vale um ponto positivo, enquanto cada erro ou ainda perda de controle faz o jogador perder um ponto. Mas as coisas vão bem além disso. Primeiramente, se uma manobra de ioiô é composta por vários elementos distintos, esses elementos são clicados separadamente. Se o jogador erra repetidamente a mesma manobra, recebe cliques negativos por cada tentativa. Se faz um elemento repetido durante a apresentação, não recebe clique. Se o elemento em questão é muito difícil, o jogador pode receber 2 ou mais cliques. Se a música acaba e o jogador continua realizando manobras, os cliques positivos não serão mais considerados, mas os negativos serão. Há várias manobras de ioiô que não valem nenhum clique. Por exemplo, na categoria 1A, manobras de figuras não valem ponto, assim como qualquer manobra que não tenha interação entre o ioiô e a corda. Dependendo do juiz, manobras muito simples como trapézios podem não valer ponto também. Na categoria 2A e 3A, só valem cliques aqueles elementos que envolvem os dois ioiôs simultaneamente. Já na categoria 4A, apenas elementos em que o ioiô deixa a corda valem pontos. Ou seja, manobras de 4A em que o ioiô não sai da corda, em princípio não valem pontos. Em 5A, para um elemento ser clicado, é preciso que tanto o contrapeso quanto o ioiô estejam interagindo de alguma forma. O jogador não ganha nenhum clique por causa de qualquer dança ou acrobacia se o ioiô em si não estiver envolvido em nenhuma manobra de razoável dificuldade. E agora, para entender como esses cliques são convertidos na pontuação final, vamos imaginar um campeonato hipotético e um juiz que deu cliques positivos e negativos a cada jogador. Veja que o importante aqui é o saldo total de cliques. 60 pontos para o jogador com maior número de cliques e pontuação proporcional aos demais jogadores. Agora imagine que sejam 2 juízes realizando esses cliques. Cada juiz pode dar os cliques de maneira diferente e para a pontuação final do jogador, o que realmente é levado em conta é a média das notas dos juízes. Por isso é tão comum vermos campeonatos em que nenhum jogador consegue os 60 pontos em Technical Execution, porque juízes diferentes deram o maior número de cliques para jogadores diferentes. Mas a discussão ainda vai longe. Não são todos os elementos entre o ioiô e a corda que valem ponto. Senão, jogadores que jogam rápido iam levar muita vantagem em relação a estilos mais lentos e complexos. Além disso, se fosse assim, como você clicaria com precisão combos como esse? A grande verdade é que muitos juízes de grandes campeonatos clicam bem menos do que a gente poderia pensar. Às vezes, manobras absurdas recebem apenas 2 ou 3 cliques. Agora vamos fazer um pequeno exercício.
tente fazer a contagem de cliques desse combo aqui do Ryuichi Nakamura. Pois então, em um vídeo, o jogador Colin Beckford clicou e deu apenas 6 cliques nesse combo. Como você deve ter notado, combos muito rápidos não clicam com cada interação com a corda, pois a passagem de um elemento de manobra para outro não é assim tão clara. Por causa disso, muitos jogadores ao redor do mundo estão copiando combos em que você consegue perceber facilmente elementos distintos. Quantas vezes você já não viu essa sequência aqui? Nesses combos, é comum o jogador conseguir um clique por vez. Na categoria 1A, por exemplo, quantos cliques você acha que o campeão mundial recebe? Veja esse vídeo aqui em que o campeão mundial de 2018, Evan Nagal, foi clicado. O total de cliques foi 127. Aqui, outra pessoa clicou, Takeshi Matsura, e o resultado foram apenas 101 cliques. Essa baixa quantidade de cliques faz com que os erros tenham um impacto muito grande na nota final e deixem freestyles, que tinham o potencial de vencer, fora das primeiras posições. O próprio Ivan Nagal já comentou que a consistência é muito mais importante do que a dificuldade das manobras em si, e que as manobras que você acerta menos de 80% das vezes simplesmente não valem o risco no sistema atual. Mas nem só de cliques vivem os campeonatos, pois há vários outros critérios, também chamados de evals, que valem 5 pontos cada e são avaliados por um ou mais juízes. Ao contrário dos cliques, esses critérios não são normalizados, ou seja, se todos os jogadores vão mal em determinado critério, todos ganham nota baixa. Então, basicamente, o que acontece aqui é que o resultado final de cada critério é simplesmente a média das notas dos juízes. Primeiramente, temos os 3 critérios ainda relacionados às manobras. O primeiro deles é Execution, ou execução, que está relacionado com o tanto de manobras que o jogador acertou ou deixou de acertar. Se o jogador não tiver nenhum clique negativo ou quase nenhum, ele tem a pontuação máxima. Se tiver poucos erros, mesmo que o jogador não pareça ter um domínio completo das manobras que faz, a nota será alta. Execução, portanto, nada tem a ver com o risco ou a dificuldade das manobras, mas sim no fato de o freestyle ser executado de acordo com o planejado pelo jogador. Também existe o critério Control, ou controle, antigamente chamado de Cleanliness. Esse sim tem a ver com a fluidez dos movimentos, o domínio das manobras realizadas, mesmo que o jogador não tenha uma execução tão boa assim. Às vezes, o erro fica evidente, o que demonstra pouco controle, e outras vezes, os erros são quase imperceptíveis, o que demonstra grande controle por parte do jogador. O terceiro critério, ainda relacionado às manobras, é o Trick Diversity, ou diversidade das manobras. Antigamente, esse critério era chamado de Variation e levava em consideração apenas a diversidade das manobras em si. Ou seja, a apresentação precisava conter combos rápidos, combos frontais, manobras na horizontal, manobras envolvendo os braços e outras partes do corpo, manobras mais complexas, whips, slacks e assim por diante. Outro fator importante é que, além de o jogador precisar fazer manobras diferentes, essas manobras também precisam parecer diferentes. Então, se o jogador faz combos diferentes uns dos outros, mas que são parecidos entre si, o Trick Diversity estará comprometido. Agora vamos falar dos critérios relacionados à performance, à apresentação em si. O primeiro deles é o Space Use e Space Emphasis. Sim, é um critério só, e ao contrário do que muita gente acredita, esse critério não avalia apenas o tanto que o competidor usou o palco. Por mais que explorar as laterais e a profundidade do palco seja um aspecto desse critério, ele não é o único. Aqui também se avaliam o uso do espaço ao redor do jogador. A melhor forma de entender isso é imaginar uma pequena esfera que circunda o jogador e o tanto desse espaço que foi usado ao longo da apresentação. Ou seja, se o jogador usa o palco inteiro, mas só faz manobras pequenas, o Space Use dele não vai ser tão alto. Além disso, é importante nesse critério que o jogador sempre se posicione no palco de forma que a plateia de fato consiga ver as manobras da melhor maneira possível. O outro critério é o Choreography, ou uso da música, que é basicamente a coreografia da sua apresentação.
ou seja, quando a música faz algo, você faz algo. É mais fácil dar bons exemplos do que explicar. O critério seguinte, que também tem a ver com a música, é o construction, ou construção. Ao contrário de simplesmente seguir a batida da música, aqui a ideia é verificar se o jogador escolheu uma música com momentos marcantes, com mudanças de ritmo e principalmente se a música traz uma atmosfera compatível com o estilo do jogador, como uma música rápida e cortante em estilos mais agressivos, ou músicas mais calmas e controladas em estilos mais lentos. Aqui tem dois exemplos de apresentações com construction ruim. O critério seguinte, body control, é bastante incompreendido. Muita gente acredita que se fizer várias manobras de costas, envolvendo os braços, as pernas e o pescoço, a nota nesse critério estará garantida. Mas não tem relação com isso. A ideia geral é que a postura do jogador antes, durante e após a apresentação seja de alguém ciente de que está em cima do palco. Mas o mais importante do body control é, sem dúvidas, a maneira que você usa os movimentos corporais de modo que isso faça parte das suas manobras, quase como se esses movimentos fossem exagerados em uma espécie de dança. O último critério é o showmanship, que é simplesmente o grau de entretenimento que a apresentação proporcionou. Vale destacar que manobras absurdas e o público indo à loucura durante o freestyle não garantem uma nota alta, já que o critério está muito mais voltado a como a apresentação foi montada. É interessante notar como todos esses critérios de performance, que não avaliam as manobras em si, parecem ser complementares uns aos outros. Existem ainda as Major Deductions, que são as penalidades. Essas Major Deductions só foram adicionadas nas regras em 2012, pois antes disso, trocar de ioiô era considerado um erro qualquer. Atualmente, porém, quando o ioiô para de girar, o jogador perde um ponto na nota final. Se ele dá um nó e precisa trocar de ioiô, ou ainda se troca o ioiô simplesmente porque quis, perde 3 pontos na nota final. Importante destacar que a troca de ioiô por si só tem impacto baixo no critério de execução se o restante do freestyle foi realizado com poucos erros. Se a corda do ioiô arrebentar e o jogador precisar trocar o ioiô, perde 5 pontos. Nas categorias 2A e 3A, se o jogador precisa trocar os dois ioiôs, perde 6 pontos, 3 para cada ioiô. No final da apresentação, se o jogador não conseguir terminar com o ioiô em mãos, com a corda enrolada, perde 3 pontos na apresentação também. Nem preciso dizer que isso já definiu o resultado de muitos campeonatos. Hoje em dia, se a corda arrebentar e o ioiô voar em direção ao palco, o jogador pode ser desclassificado.
Isso também vale para o caso de um ioiô de 4A ou 5A sair voando rumo à plateia. Caso o jogador tenha escolhido uma música que apresente um conteúdo muito impróprio na concepção dos juízes, pode ser desclassificado, mas isso ainda é bem controverso. Uma última regra é que o jogador esteja com o ioiô na mão no momento em que a apresentação começar. Ou seja, o jogador não deve arremessar o ioiô nem para deixá-lo no dorminhoco antes de a música começar a tocar. Observe que não há, atualmente, absolutamente nenhum critério que leve em consideração o risco das manobras, a inovação ou ainda a exclusividade dos estilos de cada jogador. Portanto, se um jogador simplesmente copia uma apresentação de um ano para o outro, não irá sofrer qualquer tipo de problema com a pontuação. Atualmente, campeonatos grandes, como o Mundial, apresentam, dependendo do número de competidores, 4 fases, 4 etapas: Wild Card, Preliminar, Semifinal e Final. Na etapa Wild Card, qualquer jogador pode se inscrever e participar. É uma apresentação de apenas 30 segundos, cujo único critério em questão são os cliques, sem nada de performance e sem nada de Major Deductions, ou seja, é apenas baseado no critério de Technical Execution. Os melhores passam para a fase preliminar. A partir da preliminar, que dura 1 minuto, os juízes devem considerar, além dos cliques, os critérios de execução, controle, coreografia e controle corporal. Ainda nessa fase, o top 10 de cada país e todos os finalistas do Mundial do ano anterior já têm vaga garantida. Na semifinal, de 1 minuto e meio, os critérios de avaliação são os mesmos da preliminar. O campeão de cada país e o top 3 do Mundial anterior já estão classificados. Só está classificado na final o campeão mundial de cada categoria do ano anterior. Esse foi um grande resumo a respeito de como são as regras atuais dos campeonatos de ioiô, de acordo com a Federação Internacional de Ioiô. Se você quiser ler todas as regras, inclusive os pormenores que não foram destacados nesse vídeo, o link vai estar na descrição. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima.